Parapsicologia 1. Vamos começar a explorar esse tema, aprender sobre esse tema, entender tudo que envolve a parapsicologia. Então, para a gente iniciar essa nossa aula, nós temos aqui as disciplinas que teremos no curso de parapsicologia. Começando com Parapsicologia 1, História e Conceitos. Então a gente vai explorar nessa aula e nas próximas 3 aulas conceitos do que é parapsicologia, o que é a psi, que a gente tanto fala, que é essa letra grega aqui em cima, que vamos estudar também as origens da parapsicologia em Parapsicologia 1. Seguindo, em Parapsicologia 2, nós vamos caracterizar todos os fenômenos de laboratório. Inclusive, em Parapsicologia 1, vamos conhecer todos os conceitos dos fenômenos em parapsicologia. Todos, 100% dos fenômenos. Inclusive nomenclaturas. Ou seja, vamos estudar a nomenclatura do Quevedo, vamos estudar a nomenclatura Heine, que é do Joseph Banks Heine, ele é um norte-americano biólogo. Nós vamos estudar a nomenclatura do Charles Richet, que é do Instituto de Metapsíquica Internacional. Nós vamos estudar várias nomenclaturas e vamos entender que existe a internacional, a usual, a utilizada no mundo inteiro. Depois, em Parapsicologia 3, vamos ver os fenômenos da hipótese da sobrevivência, que são fenômenos. Olá! Tudo bem? Que são fenômenos relacionados à possibilidade da sobrevivência da consciência após a morte desse corpo. Depois, em Parapsicologia 4, modelo de processamento da experiência psi. Então, quando você passa por uma experiência paranormal, uma experiência psíquica, existe um modelo, uma fórmula, um entendimento de como que essa experiência acontece. Parapsicologia 5, como orientar essas pessoas que passam por esses fenômenos, essas experiências. E vivências em parapsicologia, vocês vão experimentar os fenômenos que serão estudados aqui na parapsicologia. Então, só para vocês terem uma linha de raciocínio de como que isso funciona, como que vai acontecer a disciplina, todas as disciplinas de parapsicologia. Então, estamos começando, dando os primeiros passos na parapsicologia em si. Eu trouxe aqui algumas obras que são úteis para a nossa formação, no geral, não necessariamente para a parapsicologia 1. Então, Pedro Raul Morales, Introdução à Parapsicologia, ele vai trazer os métodos utilizados pelos parapsicólogos e cientistas na área. Depois, quem quiser tirar foto, mandar no grupo pessoal do online. Aqui, em questão de Parapsicologia 1, a gente vai ver nomenclatura. O que é parapsicologia, do Padre Quevedo, só para a gente entender qual que era a visão dele e até para que a gente consiga conversar e dialogar com outros parapsicólogos aqui no Brasil, que a gente vai ver que existe uma problemática na parapsicologia no Brasil, não por causa desse cara, mas porque a própria classe não consegue conversar, porque um diz que um fenômeno é telecinese, outro diz que é psicocinesia, outro diz que é pirogenia, e aí vira uma salada mista. E a parapsicologia aqui no Instituto, ela não preferiu pegar a nomenclatura internacional e não utilizar a nomenclatura utilizada aqui no Brasil por causa dessas confusões. Esse livro é bem interessante, Novas Fronteiras da Mente, do Joseph Banks Heine. A gente vai conhecer que esse camarada aqui, ele é o pai da parapsicologia. E ele, aqui nesse livro, ele coloca as produções e publicações das pesquisas que ele fez na área da parapsicologia. Então, é um livro muito interessante. O que acontece quando morremos? Dr. Samparnia. É um livro bem interessante, bem curioso, que traz alguns dos experimentos na área da parapsicologia sobre experiências de quase morte. Então, ele é um médico que vai pesquisar isso dentro de hospitais. Pouquinho mais, depois a gente vai explorar mais. Dean Radin, atual cientista de maior destaque na área da parapsicologia. Ele é um doutor na área, norte-americano,
E o livro é Mentes Interligadas, Evidências Científicas da Telepatia, da Clarividência e de outros fenômenos psíquicos. Então, é um livro muito bacana, é um pouco mais técnico, mas é ótimo, porque ele traz, por exemplo, o entrelaçamento quântico, como que isso acontece nas experiências telepáticas, esses métodos que acontecem. E aí, que mais? Crianças que se lembram de vidas passadas. Ian Stevenson, maior pesquisador na área de casos sugestivos de reencarnação. Então, ele tem mais de 1.000 casos coletados, não só na América do Norte, no Brasil também, em todos os continentes ele foi, coletou esses casos, verificou os dados e realmente chegou a grandes conclusões sobre crianças que estavam lembrando de forma espontânea as suas informações de uma vida anterior. Bem interessante livro também. Olá, bom dia. Poderes paranormais, como a ciência explica a parapsicologia. Então, da doutora Diane, ela justamente traz também as evidências e como a ciência olha para a parapsicologia. Bem bacana. E para fechar, telepatia, uma bíblia. Né? Experiências modernas do Sewell e do Bateman. Eles também são cientistas, pesquisadores sobre o fenômeno da telepatia, a transmissão de informações de mente para mente. Então eu vou deixar passando esses livros aqui, para depois vocês tirarem foto. Isso, boa, maravilha. Eu já vou deixar aqui. Perfeito. Então, são livros que alguns, né, na referência da apostila, vocês vão ver várias outras literaturas. É bem interessante, tem muita literatura nessa área, tá? E muitas das literaturas que a gente busca são literaturas internacionais. No Brasil, ainda existe, né, mas não tantas pesquisas nessa área. Fora tem muito, mas muito mesmo, sim. Por isso que hoje a gente vai entender sobre a parapsicologia do ponto de vista da ciência, tá? Então, porque se a gente for fazer uma rápida pesquisa no Google, a gente vai ver ali parapsicologia, pseudociência, não sei o quê. Tudo besteira, gente desatualizada que não tem acesso a esses conhecimentos que a gente aqui está apresentando no curso. Então, gente, para a gente dar início a essa jornada, essa caminhada na parapsicologia, eu convido vocês a fazerem esse mergulho. Deixa eu ver se vai funcionar. Aí, ó. Fazer um mergulho para dentro da consciência, da mente de vocês. Por quê? Muitos dos fenômenos que nós vamos falar trata-se de algumas capacidades que a mente tem, de algumas manifestações que a mente pode apresentar durante a nossa vida. E esse convite a realmente vocês estarem questionando, perguntando e entendendo o que de fato é a mente, o que de fato é o cérebro, que é esse entendimento. Bom dia! Às vezes as pessoas elas têm uma confusão, elas não sabem ao certo o que que é a mente, o que que é o cérebro, acho que o cérebro é a mente, acho que a mente é o cérebro. E aqui a gente vai entender que são coisas diferentes. Por mais que elas se relacionam, elas têm, primeiro, naturezas diferentes. A mente, ela não é tangível, ela é subjetiva, ela é extrafísica, e o cérebro já tem propriedades físicas, já é tangível, já tem forma, já é concreto. Apesar das duas coisas funcionarem em conjunto, será que elas são dependentes uma das outras? Fica um questionamento. Será que para uma existir, necessariamente a outra precisa existir também? Vamos investigar sobre isso, né? Que a parapsicologia ela traz algumas reflexões sobre isso. E a gente vai chegar nessas reflexões e responder essas perguntas também. O que mais que a gente precisa entender? Que nós somos seres limitados através das nossas percepções sensoriais. Tá vendo aquela faixa bem pequenininha no meio do espectro visível? Isso aqui é o que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. É, é essa faixinha aqui, diante de todo o espectro visível, né, medido, né?
Isso aqui é o espectro visível da luz, ou seja, nós enxergamos do violeta, lá no canto, ao vermelho. Por isso que existe infravermelhos, ultravioletas, raios X, raios gama e, enfim, ondas de rádio que são tão pequenininhas que a gente não consegue ver. Mas para que a gente possa estar transmitindo isso, essas ondas estão chegando aqui, a internet está chegando via cabo, né? O GP, a 3G de vocês no celular está vindo lá do satélite e a gente está se relacionando com tudo isso. Então é uma perspectiva que a gente precisa entender que nós, seres humanos, temos a nossa visão limitada. Nós só enxergamos aquele espectrozinho aqui, essa faixinha aqui, que é muito pequena em relação à dimensão de frequências que são possíveis nesse universo, nessa forma. Claro que o ser humano desenvolveu algumas tecnologias para conseguir enxergar essas outras formas, né? Ou tem óculos de infravermelho, tem várias tecnologias para perceber essas outras faixas de frequência. Mas é curioso, né? Nós realmente só enxergamos aquilo. E a gente tem aquela percepção de acreditar que, eu sou que nem São Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Só que, será que a gente, né, consegue ver tudo? Não, a gente não consegue enxergar tudo, a gente não consegue ver com os nossos olhos tudo que existe nesse mundo. Então, ter a humildade de entender que o ser humano é limitado em sua percepção visual é uma ideia útil para a gente. Além disso, não só na visão, né, no sentido da visão, no sentido da audição também. Nesse espectro aqui, nós enxergamos, nós ouvimos essa parte aqui, de 20 Hz a 20 mil Hz. Ou seja, os elefantes ouvem um pouquinho mais os infrassons do que um pouco a mais do que a gente. O morcego e o golfinho já têm uma audição um pouco maior. Os cães e gatos um pouco mais extensa, mais ampla. Isso quer dizer que eles ouvem mais coisas do que a gente ouve. E é interessante também, porque imagina se agora nós tivéssemos um ouvido super potente e conseguíssemos ouvir as patinhas de cada formiga que está aqui andando nesse chão. Imagina como seria estranho e até mesmo um pouco perturbador ouvir todos os sons, né? Então tem uma justa razão de sermos limitados ou estarmos se relacionando com esse universo da maneira na qual nós somos, com uma visão específica e com uma audição específica e até mesmo a sensação, né? Eu não coloquei aqui o espectro da sensação, mas também nós temos uma sensação limitada. Tem coisas que passam por a gente e a gente nem percebe, assim como também outros aspectos que a gente tem que ter essa consciência que nós temos os nossos canais sensoriais limitados. Essa é uma ideia útil para a gente entender como que acontece as outras formas de perceber a realidade, que a gente vai ver percepções extrasensoriais e todas essas maneiras de acontecer. Maravilha. Trazendo mais algumas reflexões, né? Eu gostaria de uma participação de vocês. Onde que estão os limites da mente? Vocês acreditam que a mente tem limites? Como é que que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é ilimitada. Acho que é ilimitada, tá? As nossas crenças nos limitam. Ok, perfeito. Então, os limites estão a partir das crenças que são colocadas para a gente e a gente vai tomando aquilo como uma grande realidade, uma grande verdade. Mas é interessante que a maior parte das pessoas acreditam que a mente realmente é ilimitada. Só que por alguma razão, ou enfim, pelas circunstâncias da vida, a gente vai se adaptando à sociedade, à família, às leis, às regras, a como se relacionar entre aspas, no modo padrão, né? E isso vai limitando a nossa mente mesmo, de isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso não é bom, isso é ruim. E aí a gente vai tomando aquilo como grandes verdades e se relacionando com o mundo. Mas a natureza da nossa mente parece ser realmente ilimitada. E aqui a gente vai tirar alguns véus aqui também em relação a essas crenças.
própria disciplina de autoconhecimento já vai mexendo em relação a essas grandes crenças que às vezes a gente aceita como grandes verdades, toma aquilo como um valor, um norte da nossa vida e às vezes passa a vida inteira carregando essas verdades. Mas enfim, não é tão fácil assim a gente se desfazer. A gente vai ter técnicas para ressignificar isso, né? Mas beleza, né? Será que há limites? Parece que são limites que ou são impostos ou são, né, a gente aceita sem questionar. E vamos, né, despertando para a vida adulta e em algum momento a gente, pô, será que eu preciso ser assim a vida inteira, ou pensar sempre dessa forma, ou, enfim, lidar com a minha vida dessa maneira? E a gente vai questionando, vai percebendo que às vezes algumas informações e conteúdos que estão lá na nossa mente estão limitando em vez de potencializando ou tendendo ao infinito. Beleza. E os sonhos, intuições, premonições? Será que isso é mera ação do acaso? Será que passamos um terço da nossa vida sonhando ou dormindo à toa? Será que as intuições que chegam pra gente e de repente, isso aí é coisa da minha cabeça, né? E aí vai lá, e, acontece o fato que aconteceu ali que você já tinha percebido? Ou aquela sensação de espanto, nossa, eu tive um déjà vu, eu tive uma premonição, um sonho e realmente ele aconteceu. Olha, essa questão aqui do acaso, a gente vai ter na ciência alguns pontos de vista diferentes. Alguns materialistas vão achar, isso aí é tudo variação da casa, isso aí é coincidências. E aqui na parapsicologia, a gente vai perceber que será mesmo que isso é tão acaso assim, tão coincidência assim, para que essas coisas realmente aconteçam, para que os sonhos que trazem informações sejam mero acaso. Então, é uma questão mesmo a ser debatida e conversada. Bom dia. E então aqui a gente vai se deparar com algumas questões. Por isso que muitas das metodologias de experimentos parapsicológicos, a gente vai ver o quão aquilo pode ser do acaso. Por exemplo, se um experimento ele simplesmente supera a estatística para o acaso, começa a se pensar que a forma de obtenção de uma informação não foi por acaso, e sim por outras fontes como paranormais e tudo mais. Então, a ciência materialista ela gosta muito de trazer qual que é a participação do acaso, da sorte, de todo esse âmbito, porque é importante a gente conseguir perceber. Mas todos esses aspectos, sonhos, intuições, premonições, tudo isso a gente vai estudar profundamente na parapsicologia, entender se realmente isso é uma mera ação do acaso ou não. Bom, como eu já falei, né? Para muitos, sim, né? Infelizmente tem, não infelizmente, porque na parapsicologia a gente vai ver que uma dose de ceticismo é importante, mas ser cético ao extremo, isso aí não vai ser tão útil para a gente, porque a gente vai sempre ficar desconfiado de qualquer informação que chegar para a gente. E também é importante a gente entender que nem tudo é paranormal. Senão a gente viveria num mundo com materialização e desmaterialização a todo instante, as cadeiras iam estar voando, né? A todo momento a gente ia fazer download do que está acontecendo com a mãe, com o pai, com, né, os irmãos. Não é assim essa realidade, né? Existe um estado específico que a gente consegue manifestar isso. Então, é importante a gente ter essa consciência de que a paranormalidade, como o nome já diz, é algo que vai além da normalidade, que vamos colocar normalidade como essa forma de mundo ou de, né, predominância, percepção, exatamente. Então, já para os parapsicólogos, a gente vai questionar, né, e verificar se realmente isso é ação do acaso. Então, gente, sejam bem-vindos à Parapsicologia 1. A gente faz essa introdução para entender que nossos sentidos são limitados, que às vezes a gente toma como uma grande verdade só o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue sentir.
é natural, mas a gente entende que o ser humano é limitado na sua visão, é limitado na sua audição e na percepção sensorial. Por isso que a gente vai entender que existem outras percepções de enxergar a realidade, como a percepção extrasensorial, que hoje a gente vai trazer aqui para vocês. Então, gente, cronograma das aulas. Então, a nossa primeira aula nós vamos falar sobre ciência, os conceitos da parapsicologia, o conceito de psi. Na segunda, os fenômenos de laboratório, quais são eles? Os fenômenos em fase de investigação na terceira aula e da hipótese da sobrevivência também. Então, existem fenômenos que estão em fase de investigação na ciência, pois existem métodos que às vezes dificultam a gente colocar numa condição de controle em laboratório. Às vezes uma aparição não depende muito da gente, é uma coisa mais espontânea. A gente testemunha e dificilmente a aparição apareça aqui no meu laboratório agora. Não, isso não acontece. Outros fenômenos, para poltergeist, né, ele é muito específico daquele indivíduo. Então, tem alguns fenômenos que estão em fase de investigação. A aparição já faz parte da hipótese da sobrevivência da sobrevivência da consciência ou da mente. Porque tudo que fala sobre o espiritual, o transcendental, existe uma hipótese que sustenta ela. Então, aparição, assombração, fantasmas no geral, experiência fora do corpo, a experiência de quase morte, mediunidade, reencarnação, todos esses fenômenos fazem parte da hipótese da sobrevivência da consciência. Porque se não existisse essa hipótese, seria impossível a gente ter mediunidade, psicografia, sair do corpo, ou as pessoas realmente passarem por uma morte clínica na experiência de quase morte e voltarem à vida. Não aconteceriam esses eventos. E na quarta aula, História da Parapsicologia, e teremos uma avaliação. E aí vai ser referente à disciplina de Parapsicologia 1. Então, na quarta aula, nós entenderemos as origens, quanto tempo que existe a parapsicologia, quais as principais escolas que iniciaram esses estudos. Vamos entender também, será que não existe um tempo anterior ao que é considerado parapsicologia hoje? A gente vai ver que, nossa, parapsicologia, ou melhor, o objeto de estudo que a parapsicologia estuda, que são os fenômenos psíquicos, toda essa relação da paranormalidade, ela é relatada desde da Grécia, do antigo Egito, da antiga Grécia, de vários povos bem antigos que já relatavam essa conexão com o transcendental e dessa forma de comunicação. Desde as pitonisas que ficavam lá no oráculo de Delfos, enfim, toda essa história a gente vai voltar na quarta aula. Maravilha, gente. Então, o que nos espera na aula de hoje? Conceitos, ciência, os conceitos das experiências paranormais, pesquisa em parapsicologia, como nós utilizamos os métodos de pesquisar esses fenômenos, e lá na quarta aula, marcos históricos da parapsicologia. Bom, para que a gente comece, nós temos que entender que parapsicologia é diferente de religião, de esoterismo, de bruxaria, de alquimia, de ocultismo, de seita. Gente, não, parapsicologia não é isso. Uma coisa não tem a ver com a outra. Parapsicologia é a ciência que estuda fenômenos que podem acontecer nesses locais. Podem acontecer, mas não é uma coisa. é, a parapsicologia não é igual a esse tipo de visão. Eu digo isso porque, infelizmente, a gente precisa desmistificar a parapsicologia. Porque quando ela veio para o Brasil, ela veio muito associada a muitas outras características, né? As pessoas, elas têm ainda um tabu muito grande sobre o sobrenatural, sobre a morte, né? É um tabu muito grande ainda na sociedade. E quando a parapsicologia chega no Brasil, ela vem por um viés religioso. Ela vem por um representante católico, como o Padre Quevedo, né, que traz a parapsicologia. Ela vem com um representante espírita, que é o Hernani Guimarães de Andrade, que vem defender as ideias espíritas, o outro vem defender as ideias católicas. E ficou muito.
muito manchada essa ideia da parapsicologia de achar que não, parapsicologia é religião, ou parapsicologia é só estudada em ordens ocultas. E vou te falar, a parapsicologia é uma disciplina, por exemplo, de um padre, de um seminarista que vai estudar isso, por exemplo. Parapsicologia, ela inclusive tinha um projeto na década de 60 de fazer parte dentro da disciplina de uma formação de um médico, por exemplo. Só que isso foi cortado. Tinha tudo aprovado para ser parte de tudo mesmo. Ah, parapsicologia eu acho que é alquimia. Não, lá não vai lá que eles são tudo bruxo. Eles trabalham com magia. Gente, a gente tem que realmente fazer romper com esses mitos que existem na parapsicologia, porque vocês vão ter acesso aqui a uma parapsicologia científica, que pesquisa, que vai realmente e chega a conclusões com métodos científicos, não por misticismo ou por achômetro, e sim porque a gente chega realmente a esses resultados. Então a gente precisa diferenciar. Talvez uma das razões que aconteça aqui no Brasil é porque, não sei quem fez, né, mas quando a gente vai ver no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, o parapsicólogo está na mesma estante que tarólogos, que sensitivos, que médiums. E a gente sabe que não necessariamente um parapsicólogo é um paranormal. São coisas diferentes. Eu posso ser parapsicólogo sem ser paranormal. Eu posso ser. E um paranormal não é um parapsicólogo. Ele não entende necessariamente dos fenômenos em si. Ele manifesta, ele experiencia. Mas ele não tem essa visão mais aprofundada do que caracteriza um fenômeno para outro, do que pode ser utilizado para potencializar ou para reduzir. É mais um processo empírico que ele passa, né? Um processo mais experimental, e que ele percebe ter evidentes aptidões paranormais. Sensitivos, a gente vai ver várias personas que têm isso, manifestam isso de uma forma mais predominante. Mas o parapsicólogo não necessariamente é paranormal. É natural, durante esses 26 anos que a gente vem atuando, que muitos paranormais ou sensitivos venham fazer a parapsicologia e se tornem depois parapsicólogos. Porque envolve, obviamente, conhecimentos curiosos. A pessoa tem um interesse em entender o que está acontecendo consigo. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. E aí a gente precisa entender. Eu, por ser parapsicólogo, não necessariamente sou um paranormal. Já passei por várias experiências paranormais, mas não necessariamente eu tenho aptidões evidentes. E isso também vocês, né, podem estar percebendo isso também. Então, a rigor, né, o que que é importante a gente entender? Nós manifestamos, em algum grau, algum tipo de sensibilidade paranormal, que é o que a gente diz. É, todos nós temos alguma forma de manifestar isso, seja a gente tendo ou não consciência disso. Então, a gente vai ver que percepções extrasensoriais, fenômenos que falam sobre paranormalidade, é uma predisposição do ser humano, é uma parte da natureza do ser humano. Pode a pessoa passar a vida inteira sem manifestar isso, sem experimentar isso. Isso pode acontecer. Por várias razões, por não acreditar, por, enfim, ter uma perspectiva de que isso é relacionado a algo ruim, negativo, maligno e assim por diante. Mas a pessoa, ela daí está inconsciente em relação às suas capacidades. Porque aqui a gente vai ver que a paranormalidade, que daí a gente vai começar mais para frente a ressignificar esse termo, porque o paranormal, ele mais afasta do que aproxima dessas capacidades, é um processo inato do ser humano. É um processo natural do ser humano. E isso a gente vai chegar a várias conclusões em relação a isso. Tá? Então, existe um parênteses aqui do paranormal. Mas quando a gente vê na sociedade, não, você é paranormal.
e não é parapsicólogo, são coisas diferentes. O parapsicólogo é o profissional que dedica os estudos aos fenômenos paranormais, para entender, para explicar, para orientar, para ajudar, né? E não necessariamente é aquele que manifesta isso. É claro que se você tem uma aptidão paranormal, verifica isso com mais predominância, é muito útil no âmbito terapêutico. É muito útil mesmo. É um recurso bem interessante. Porque tem coisas que ali o paciente está trazendo, não está mostrando, não está falando, mas a gente pode estar percebendo, tá? Então a gente está primeiro entendendo o que não é parapsicologia, qual que são as diferenças em relação a esse estudo, para daí sim a gente começar a é, aprofundar mais e mais esse conhecimento. Vocês estão num curso de parapsicologia e ciências mentais. Isso aqui a gente já viu na aula inaugural. Parapsicologia envolve pesquisa, orientação, tem tradição acadêmica, envolve as interações anômalas ou também experiências não ordinárias. Hoje é um outro nome que vem se difundindo na ciência. Existem as experiências ordinárias, que são esses momentos que nós estamos aqui, e não ordinárias. Ou normais, né, experiências normais e paranormais ou anomalísticas. Vocês podem encontrar isso na ciência também, anomalístico. E a gente é interessante que eu vou trazendo esses conceitos, mas hoje a gente já está num momento em que esses nomes já estão sendo reconfigurados. Para vocês terem ideia, foi feita uma pesquisa em 2022, aqui no Brasil, numa amostra considerável, mais de 1.000 candidatos de todas as regiões do Brasil, passou por um questionário de que se a pessoa já tinha tido alguma experiência paranormal ou espiritual, algo nesse sentido. Vocês sabem quantas pessoas pelo menos tinham passado dessa grande amostra? Vocês pensem num percentual aí, que vocês acham, nossa, imagina, tantas pessoas. Quanto? 97? Pouquinho, mas está na mesma casa ali, decimal. 94% da população brasileira já passou por pelo menos uma experiência paranormal. Será que é tão paranormal assim? A gente começa a questionar, né? Será que isso é tão anomalístico, não ordinário assim, ou já faz parte da nossa experiência? Esse mesmo teste foi feito nos Estados Unidos, mas foi no século passado. Esse percentual era de 50%. Então, a cada dois americanos, um já tinha passado por pelo menos uma experiência na vida. Então, é uma polêmica atual e é natural que a ciência ela vá se atualizando também. Então, é interessante a gente começar a perceber isso. E aí, nas ciências mentais, a atuação terapêutica relacionada com a parapsicologia. Regressão, a gente vai ver que existe um fenômeno que acontece na TVP, quando a pessoa ela vai para uma vida passada, ela está manifestando um fenômeno paranormal chamado de retrocognição. As reprogramações mentais, que é um método de modificação de padrões mentais, e isso, né, o âmbito terapêutico da parapsicologia clínica realmente propicia a ocorrência de interações anômalas. Às vezes você está conduzindo uma técnica e você parece perceber como o consulente está vivenciando, ou o consulente já nossa, que estranho. Antes de você falar sobre tal cor do jardim, eu já estava visualizando antes. Ou seja, existe até um processo de transmissão e recepção de informações que acontece muitas vezes de forma espontânea. Então, é bem curioso, é bem interessante a parapsicologia e as ciências mentais e essas relações. Bom, gente, qual que é a atuação do parapsicólogo? Ou melhor, da parapsicologia? Nós percebemos que existem eventos de psi no dia a dia, no cotidiano, e eventos de psi no atendimento. Então, no atendimento do parapsicólogo, acontece alguns eventos. Não é sempre que isso acontece, mas acontece, propicia a ocorrência.
As pessoas às vezes chegam com queixas, nossa, eu sonho com tal coisa e ela acontece. Meu Deus, às vezes eu vou em locais e de repente eu sinto a energia daquele local. É uma coisa diferente. E aí a gente precisa identificar as ocorrências, a assinatura psi, como que aquele fenômeno se manifesta para aquele indivíduo. E isso que é, por isso que vocês estão tendo autoconhecimento, porque cada indivíduo ele tem ele tem as suas particularidades, tem as suas individualidades, tem a sua maneira de enxergar o mundo. E quando a gente está diante de alguém, a gente não vai projetar nossa visão de mundo, nós vamos entender qual que é a visão de mundo dele. E isso pode potencializar o trabalho. Se a pessoa ela começa a entender que aquilo tem uma necessidade, uma finalidade, a gente pode deixar isso útil para a pessoa. E não como às vezes eu até verifiquei no relato de alguns. Bah, eu tenho essas experiências, mas eu tenho medo. Eu não gosto de ter essas experiências, ou né, eu tenho uma repulsa. Só que quando a gente começa a entender a necessidade, a finalidade, a, o potencial que você tem em perceber isso no teu dia a dia, a gente começa a ter um recurso mesmo, uma ferramenta útil. Eventos de piscina cotidiano, então às vezes chegam informações, eu não sei, simplesmente a informação veio. Eu já sabia que tinha acontecido tal coisa com fulano. Clássico exemplo. A gente pode abrir investigações ou até mesmo ajudar, orientar essas pessoas que estão manifestando, apresentando esse tipo de percepção. É, Claro, com certeza. É, isso acontece muito comigo, praticamente em todos os meus atendimentos. Aham. E também em voluntariado que eu faço, né? Uhum. Em voluntariado, uma das técnicas que eu aplico é do Mãos Sem Fronteiras, que é a estimulação neural em alguns pontos, né, das pessoas. E sempre que eu faço, me vem alguma mensagem. Onde a Uhum. pessoa está com dor, onde que está a questão ali da pessoa. E Uhum. eu passo isso para ela, eu pergunto, né? Olha, Você verifica, né? olha, né, você tá com alguma questão assim no estômago, né, de Uhum. estresse, eu senti uma sensação de cabeça muito pesada, Uhum. né, em você, e realmente a pessoa acaba confirmando. No Uhum. começo eu achava muito estranho isso, né, mas daí eu Sim. pensava assim, não, se tá vindo é porque eu preciso falar, Uhum. né? Se eu estou recebendo isso, eu preciso passar, né? Daí eu ficava perguntando para os outros voluntários, olha, quando você atende, aparece alguma coisa? Você sente assim? Daí, não, não sinto nada, eu só faço a técnica. Que Uhum. eu achava engraçado vir comigo, né? Essas informações, né? E realmente bater com aquele momento da pessoa, né? O que a pessoa tá passando. Ou então, quando eu faço o tarô, ainda mais quando já é uma pessoa que já passou comigo. Eu acho que é por conta da energia que já pega. Antes da pessoa me falar, inconscientemente, eu já sei o que está acontecendo com ela. E daí depois a pessoa, ela vem, ela me procura e fala, olha, Fê, tá assim. Eu já estava sentindo que você estava assim. E são coisas realmente que eu não sei explicar. O que que acontece, mas acontece. Hoje nós traremos mais clareza ao que acontece. E esse tipo de relato, gente, é um relato comum, né, na parapsicologia de pessoas que querem entender o que realmente está, o que realmente está acontecendo. E aí é o que é bem marcante. A gente tem qual a maneira de obter informação? Vocês estão na posição de alunos, eu estou de professor. Eu estou verbalizando, vocês estão ouvindo, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. É uma forma de obtenção de informação. A gente vai vir aqui, vários professores vão compartilhar o que eles sabem. Só que quando trata-se de não ser dessa maneira, através dos nossos sentidos, e a gente obtém uma informação, nossa, eu não sei, mas uma informação que parece que tem algum desconforto, ou alguma coisa no estômago, ou, enfim, está acontecendo tal coisa, e a pessoa não disse a você, você está obtendo essa informação por outra forma, por outra maneira, que aí a gente vai ver que é a percepção extrasensorial que vai além dos cinco sentidos conhecidos. E esse além, ele independe de tempo e espaço, muitas vezes.
pessoa pode estar lá na China ou no espaço sideral, lá no oceano. E tem experimentos que já foram feitos assim. E instantaneamente a pessoa percebe, reage, sente. Então, ninguém falou para a pessoa. Daí tem vários experimentos de alvos, por exemplo, uma pessoa está numa sala isolada, até com uma gaiola de Faraday, que significa uma gaiola de papel alumínio, vamos colocar assim. Ou seja, não entra eletromagnetismo nem sai, está completamente isolada aquela sala ali, acusticamente também, obviamente. E beleza, tá ali o sensitivo nessa sala. E aí tem um pesquisador lá, uma sala num outro prédio, às vezes até em outra cidade, e ele vai começar o experimento. Tem uma pessoa junto com o sensitivo, só para testemunhar, ver se ele não está usando algum truque, alguma coisa. E aí começa o experimento lá. Ele pega um papel, uma caneta e começa a desenhar alguns alvos. Ah, um cacho de uva. E aí, beleza, um cacho de uva. E aí o sensitivo está lá do lado isolado e desenha o que ele percebe do alvo. E ele desenha um cacho de uva. E tem uns 50 alvos assim que são feitos assim. E o nível de precisão dos detalhes, do desenho, da similaridade entre o alvo desenhado pelo pesquisador e o alvo ah, desenhado pelo sensitivo é muito semelhante, muito mesmo, assim. Então, é a partir desse rigor de colocar as pessoas em condições assim que se chegam a essas conclusões. Olha, o ser humano ou essa pessoa em específico tem capacidades de transmissão e recepção de informações realmente à distância. Então, quando a gente vai afirmar que é um fenômeno paranormal, existe uma série de etapas assim para a gente realmente chegar nessas conclusões. Porque daí é aquela coisa. Mas se você se repete isso, você participaria facilmente de uma pesquisa mesmo. Por quê? Inclusive, aqui no Brasil tem, na Universidade de Juiz de Fora, lá tem doutorado nessa área, sob o comando lá do doutor Alexander Moreira Almeida, que ele que escreveu. Poxa, não vi, não trouxe o livro, mas tá aqui. Ciência da Vida Após a Morte. Ele justamente fez agora um estudo sobre aspectos genéticos de médiums. Não sei se vocês viram, que médiums apresentam genes a mais geralmente relacionados à percepção em relação a indivíduos que não manifestam a mediunidade, por exemplo. Ao ponto de eles pegarem gêmeos, um que manifestava e outro que não manifestava. Então a carga genética e do DNA é praticamente igual, mas eles perceberam que existem genes a mais. Então, é nesse grau, assim. E aí, quem que participou desse tipo de experimento foram pessoas que estavam, por exemplo, já atuando com mais de 10 anos na filantropia, utilizando, ajudando as pessoas, a comunidade, através dessas faculdades paranormais. Cauê, Então, é interessante isso, quando a gente começa a ver como que é feito a estrutura de uma pesquisa, que a gente vai ver hoje, existe um rigor mesmo para se chegar nessas conclusões, assim. Cauê, Maravilha. Gente, então, esse aqui é o modelo de processamento da experiência psi. Então, isso vocês não precisam se preocupar por enquanto. Mas fatores de predisposição são características que o ser humano pode ter que deixa ele predisposto a isso. Tá, citar uma, artes, música, trabalhos que lidam com o hemisfério mais relacionado à intuição são fatores de predisposição. Mas é predisposição, não é determinação. Não é, você precisa ser um músico ou um artista. Não, não é determinístico, mas é uma predisposição. E aí, fator desencadeante, que é como se fosse um gatilho, a necessidade que acontece para a manifestação disso. Então, existe uma necessidade, um fator desencadeante, ou seja, não é a todo instante que a paranormalidade acontece, mas quando eu estou disponível para ajudar o outro, quando eu me concentro, respiro fundo, né, entro num estado específico, isso pode se manifestar. Aqui é o estado de consciência que o indivíduo está,
Geralmente, o estado de consciência é diferente da vigília, que é o estado que nós estamos aqui. Ou seja, frequências beta, que é o que predomina o nosso cérebro, ciclos por segundo é diferente disso. Às vezes é em alfa, que é um estado um pouquinho mais relaxado, 7 a 4 Hz por segundo. Desce mais um pouquinho, vai para teta. A pessoa também pode estar lá, que é o transe hipnótico. Dificilmente acontece lá em delta, que é o estado do sono. Sono profundo é lá em delta, lá é, dormindo, né? Tá no sono e não no sonho. E é diferente. E aqui é o processo cognitivo de como está aquele indivíduo e o fenômeno que se manifesta. Então, quando vocês forem ver a psi na parapsicologia, significa o fenômeno que é experimentado. Então, é a psi. E aqui são as reações que a pessoa tem, comportamento e a fisiologia, ou seja, é o que a gente comentou. Às vezes a pessoa passa por isso e ela tem uma reação que ela acha que está ficando louca, ou enfim, que isso não pode acontecer porque a gente não é acostumado a enxergar a realidade dessa forma. Tudo que é novo gera estranhamento, gera tipo, nossa, o que aconteceu aqui agora? E essa surpresa, esse estranhamento, ou distancia desse tipo de experiência, que nem, sei lá, alguém viu um fantasma passar em algum lugar. Né? A pessoa se assusta num primeiro momento. Depois que ela vai percebendo isso com mais naturalidade, ela deixa esse afastamento mais próximo. E daqui a pouco ela vai lá e... Oi! Né? O que você quer? O que você está querendo? Qual que é a tua função, a tua intenção aqui? Então, é uma estratégia e até mesmo um modelo de como acontece esse modelo de processamento da experiência psi, chamado de modelo curitibano. Então, leva o nome aqui da cidade de vocês. Desenvolvido pelo Tarcísio Roberto Palu. Beleza, gente. Então, vamos conceituar o que é parapsicologia. Parapsicologia, então, a gente vai trazer alguns conceitos de acordo com a Parapsychology Association, que é a associação internacional na área, de maior renome na área, que inclusive o professor Reginaldo é sócio, associado, né, dessa associação. Recentemente estivemos com um brasileiro presidindo essa associação. Isso foi algo inédito. A associação, a Parapsychology Association, ela foi fundada na década de 40, ou seja, faz bastante tempo e nunca tinha um parapsicólogo brasileiro. E agora, recentemente, o Everton Maraldi foi um presidente da PA, como a gente chama. Então, eles conceituam que a parapsicologia é um estudo científico, acadêmico, de certos eventos incomuns associados à experiência humana. Até então, está falando que trata-se de eventos diferentes do comum, ou seja, diferentes da normalidade, diferentes da ordinariedade, mas que está relacionado ao ser humano, mas que seres humanos relatam isso, experienciam isso, vivenciam isso. Até então, beleza, né? Vamos seguir. E esses slides todos são disponibilizados também para vocês, tanto da primeira aula também, a aula de ontem. Agora, no livro Introduction to Parapsychology, fala que é o estudo de experiências que têm a aparência de estarem fora do reino das capacidades humanas. Parece estar fora das capacidades humanas, como concebidas pela maior parte dos cientistas. E aí que é curioso. Hoje nós estamos numa fase que a parapsicologia já não é mais, como eu falei para vocês, se os fenômenos existem ou não. Hoje nós estamos entendendo como eles acontecem, qual é a estrutura, e tem coisas ainda que não estão, não tem um entendimento total, né? Então, a parapsicologia por muitos cientistas, era concebida como algo impossível.
uma coisa que não faz parte da natureza do ser humano. E hoje a gente já percebe diferente, que isso é inato do ser humano, que isso é natural do ser humano, que tem muita gente que não manifesta, tem muita gente que, por várias razões de credos, de limitações da mente, vão deixando essas capacidades de lado. Vão, não, isso aí não existe. E beleza, se você não acredita em algo, a tua realidade vai ser conforme o que você acredita. Se você acredita em algo, você tem a possibilidade disso acontecer, de se manifestar. Então, aqui ele está trazendo que a parapsicologia é o estudo de experiências que parecem estar fora do reino das capacidades humanas, concebidas pelos cientistas. Então, é uma crítica até mesmo à comunidade científica, que predominantemente percebe isso como algo diferente. Mas aí que é curioso, né? Que cor que é o corvo? O corvo, que cor que é o corvo? Preto, né? Beleza, corvo é preto. E se a gente encontra um corvo branco? Daí eu vou. Albi. Corvo albino, ok. É, Isso gera uma estranheza. Quando a regra. Exato, toda regra tem uma exceção. E aí, não dá para eu afirmar que todo corvo é branco, todo corvo é preto, porque existem corvos brancos. E aí, se a ciência ela diz que isso está fora do reino das capacidades humanas, como que tem seres humanos que manifestam isso? Ou seja, pode ser que essas faculdades estejam adormecidas, ou realmente, né, por várias razões e muitas relacionadas às crenças, que isso seja impossível, que isso não é capaz. E aí, quando vocês têm aula de física quântica, vocês começam a ver as possibilidades, as probabilidades, a forma de enxergar a realidade de um jeito bem diferente. Muito diferente mesmo, ao ponto de realmente entender que, por exemplo, a ciência ela estuda toda a parte visível e material. Só que se você vai ver no mundo subatômico, 95% da partícula é espaço vazio. Ou seja, tem muito mais espaço vazio do que matéria. E a ciência estuda 5% da matéria. E aí, tudo que a ciência diz é verdade, é comprovado, ou enfim, eu vou tomar aquilo como uma grande verdade a partir de 5% da realidade. Será que faz tanto sentido? Claro que a ciência ela é útil, ela é muito importante, ela tem método, ela tem rigor, ela tem estrutura, ela realmente vê, às vezes, os pontos cegos de um experimento, e isso é muito válido. Mas, às vezes, achar que isso está completamente fora do princípio das capacidades humanas é uma crítica que eles estão fazendo também pela maior parte dos cientistas. E aí a gente vai ver o desenvolvimento da ciência. Quando algo novo acontece, que foi o que aconteceu com a física quântica, né? Não, isso é impossível. A partícula ela começar a se manifestar em onda em vez de partícula. E isso não, isso é coisa mística, isso é filme de ficção. E aí eles reproduzem os experimentos e aí eles chegam em conclusões diferentes daquilo que era supostamente impossível. E aqueles que falavam que era impossível dizem, não, eu que sabia já dessa ideia. Foi eu que descobri essa ideia. Beleza, ó, a Foundation of Parapsychology diz que é um campo científico que se interessa pelas interações sensório-motoras, que parecem não serem mediadas por quaisquer agentes ou mecanismos conhecidos. Ou seja, é um campo da ciência que percebe interações sensório-motoras, ou seja, os sentidos, que parecem não ser mediados por quaisquer agente ou mecanismos conhecidos. E está falando muitas vezes da psicocinesia, que é a interação da mente sobre a matéria. É a possibilidade de você interferir em um objeto de maneira visual, objetiva, sem utilizar a tua mão para levantar aquele objeto, por exemplo. Ou poder do pensamento, é uma forma. Hoje tem vários experimentos, até vou trazer agora mais exemplos do senso comum, depois a gente vai vendo os experimentos. O olhar de Zeca Pimenteira, né? De repente você está lá, tem uma plantinha na tua casa, passa aquela pessoa,
ela né, murcha, assim, né? Ou até mesmo tem o Masaru Emoto, que traz o impacto das palavras sobre é, flo- é, partes de gelo, assim, como se fossem é, gemas de gelo, assim, e ela vai se transformando em formas específicas, mais harmônica, mais desarmônica. É, o pensamento, ele tem forma, ele tem maneira, inclusive ele é medido pelo eletroencefalograma. Então, quando você pensa, você está emitindo uma onda de energia. E isso pode interferir também nos objetos, nas coisas. Até tem experimentos, por exemplo, feitos na Universidade de Stanford. Tem professores que não são muito simpáticos com tecnologia. Às vezes o pessoal mais velho, isso aí não gosto, prefiro lâmina antiga lá de projeção, ou pega um aparelho de computador, isso aí não presta, isso não funciona. E aí os cientistas mediram o que acontece quando aquele professor especificamente manuseia esse computador. O computador realmente ele começa a cravar. Existe uma linguagem no computador de zeros e uns. E a tendência é que seja metade, metade. Só que quando esse indivíduo começa a querer mexer no computador, ele apresenta anomalias, que é medida por equipamentos que percebem essas anomalias. Então é interessante entender que no mundo microscópico, até mesmo com esses objetos aqui, isso acontece também. E, enfim, várias coisas que a gente vai, durante as aulas, explorar. Vamos lá, mais um conceito. Lembram do Stanley Krippner, que apareceu lá no vídeo do início da aula inaugural? É o psicólogo norte-americano que veio fazer participar como palestrante dentro do Congresso de Parapsicologia, e ele disse que, ó, a parapsicologia é o estudo dos relatos de experiências humanas que envolvem a interação entre os seres humanos e entre esses, né? E o meio ambiente, ou seja, entre os seres humanos e entre esses e o meio ambiente, sem que haja auxílio dos processos sensoriais ou forças físicas conhecidas. Esse é um grande passo para a gente entender que hoje existe até mesmo uma instituição aqui no Brasil chamada Ciências Pioneiras, Ciência Pioneira, que justamente está agora, recentemente, abrindo a oportunidade de físicos encontrarem essa força desconhecida. Existe uma força da natureza física que ainda não é conhecida pelo ser humano. Isso é uma questão mesmo, né? Ou forças físicas conhecidas que esses cientistas estão querendo descobrir. O que é essa força física desconhecida ainda por nós, mas que manifesta processos paranormais, processos de interação da mente sobre um ambiente ou entre seres humanos, transmissão instantânea de pensamentos e tudo mais. Então, todo esse processo faz parte das experiências humanas. Então, isso é interessante. A gente vê um psicólogo, parapsicólogo norte-americano falando que é o estudo de pessoas que relatam esse tipo de experiência entre seres humanos ou entre esses e o meio ambiente, sem usar os sentidos sensoriais. Ou seja, eu estou, né, transmitindo uma informação sem eu falar, mas de uma outra maneira, ou uma percepção extrasensorial, por exemplo. Ou movimentar um objeto sem eu tocar, sem eu movimentar aquele objeto. Nas próximas aulas eu vou trazer uns equipamentos ali que a gente tem aí, para caso vocês tenham curiosidade de entender. Bom, o que é o nome parapsicologia, né? Ciência que estuda os fenômenos psi, os fenômenos psíquicos, as experiências anômalas, experiências não ordinárias. Do grego para significa além de, psico, alma, ou até mesmo mente. E logia, o estudo da. Ou seja, a parapsicologia é o que está além da alma, da psicologia, vamos colocar assim. Apesar de nós estudarmos muitos aspectos da psicologia, né, na formação de um parapsicólogo. Porém, a gente vai um pouquinho além. Como a mente ela pode impactar na realidade, como a mente ela pode
ser um receptor de informações que vem de alguma outra fonte, como a mente pode se relacionar com o mundo espiritual, por exemplo, como que esses processos acontecem. Então, a ciência da parapsicologia estuda os fenômenos psíquicos. E a gente precisa entender o que é essa tal da psi. O que é esse tal da psi, né? Além de ser uma letra grega, né, a 13ª letra do alfabeto grego, ela significa um algarismo, que nem, por exemplo, o X, a incógnita na matemática. O alfa, o beta, o delta. A parapsicologia adotou a letra grega psi para fazer e incorporar dentro das fórmulas também da parapsicologia. Porque eu confesso a você, gente, vocês estão num curso que dispensa estatística, que dispensa é, a questão de cálculo, mas o primeiro curso de parapsicologia aqui em Curitiba, na Faculdade Espírita, tinha cálculo, tinha estatística, tinha várias áreas de conhecimento das exatas, porque para se chegar e utilizar alguns equipamentos como o RNG, que é um gerador de números aleatórios, que dispara partículas elétrons no ambiente e percebe essa interação, a gente tem fórmulas, tem uma série de elementos exatos para construir um equipamento desse, tem a estatística para que a gente consiga saber o que é superior ao acaso. Então, fiquem aliviados que você não tem mais isso. A gente percebeu que é mais útil a gente poder criar um método que seja uma orientação às pessoas que estão passando por isso do que necessariamente aprender fórmula ou a construir um objeto como esse. Mas é curioso que os primeiros parapsicólogos que se formaram lá era físico, era engenheiro, era pessoal da área das exatas, assim. E aqui a gente está vendo todo um processo mais humano, né? Uma visão mais humana da situação, das ciências humanas. Então, a psi é um nome que indica os fenômenos paranormais ou as experiências psíquicas, né, de laboratório. Por que que eu coloco aqui de laboratório, né, grifado? Porque aquele modelo de processamento, por exemplo, ele é um modelo feito em laboratório, ele é aplicado em laboratório também. E é explicado quando uma pessoa passa por uma experiência dessa também. Então, quando vocês forem ver psi, significa fenômenos paranormais, ok? E aí que dentro da ciência parapsicológica é o termo, é como se fosse o X da questão, é como se fosse a incógnita. Então, para calcular coisas na parapsicologia, ao invés de colocar X, a gente coloca psi igual a, e aí vai fazendo todo aquele desenvolvimento das formas. Tá? Então, no âmbito estatístico, a psi significa isso. Por isso que a gente fala que os fenômenos de laboratório, eles também podem ser reduzidos a fenômenos psi, tá? Então, a mesma coisa significa isso, os fenômenos parapsicológicos feitos em laboratório. Então, é só para a gente entender o que essa letra significa e entender que vocês vão ver, né? As pessoas nos livros, nas obras, no que foi escrito e pesquisado, esse entendimento. E o conceito de psi, né? A psi é, né, ou parece ser a interação exclusiva entre mentes ou entre estes e o sistema, seja um sistema vivo, seja o ambiente. Se essa interação resultar em aquisição de informação, estamos tendo uma percepção extrasensorial. Se isso impactar no ambiente, né, numa alteração, chamamos de psicocinesia. E justamente chegou o momento da gente começar a entender todo esse mecanismo que envolve a parapsicologia. Então, a psi, que a gente vai ver um modelo bem interessante, bem grande, bem bacana, significa isso. Se ela resultar numa recepção de informação, nós chamamos de percepção extrasensorial. Então, agora a gente vai começar a entender que a psi, vou colocar aqui, a psi, ela
se divide em ESP ou PES, né? Pode ser também. Extrasensory Perception. Ou, vamos botar no português, estamos no Brasil, né? E é importante. Que também é conhecido como PES. Percepção extrasensorial. E se ela significa uma interação no ambiente, nós chamamos de PK, que é a psicocinesia. E essa psicocinesia, a gente vai dividindo elas. Elas vão, são duas formas de manifestação de um fenômeno. Quando obtém uma informação, é extrasensorial, percepção. E quando obtém a interação no ambiente, PK, psicocinesia. E aí a gente vai explorando mais e mais essas ideias. Para que a gente evolua ainda mais, a gente precisa fazer um parênteses. Gente, cuidado. Antigamente existia aqui um jogo de espelhos, em que teve um momento, até contando um breve momento da história, em que começaram a acontecer alguns eventos paranormais. Mesas girantes, começaram com mesas girantes, depois começaram a fazer os processos de mesa mesmo, mediúnicas e tudo mais. E a paranormalidade, o sobrenatural, ele ganhou muita força. Imagina lá, mais ou menos em 1880, mais ou menos, um movimento muito forte da espiritualidade. E lá, antigamente, as pessoas iam a teatros, e esses teatros tinham apresentações. E nessas apresentações, existiam pessoas que estavam fingindo ser paranormais. Ou seja, aqui dá para ver muito claro que é um lenço, um lençol. E eles se apresentavam dessa maneira, né? Ou usavam espelhos para realmente fazer um jogo de espelhos e parecer para a plateia que era um espírito ou uma aparição. Aqui, né, sabemos que existem técnicas de hipnose que são feitas em alguns determinados locais, que podem estar passando como um processo religioso. Mas existem técnicas de hipnose que tem chamada toque de Charcot, que a pessoa vai, ela toca no centro da testa e a pessoa cai. E a gente vê em alguns locais isso acontecendo. A pessoa vem, já está ali num processo, em um estado alterado de consciência, toca ali, a pessoa cai, e aí tem todo um processo de sugestão. Qual que é o seu nome, demônio? Qual que é o seu nome, demônio? E aí a pessoa começa a manifestar alguma coisa. E é um processo de sugestão mesmo, não é necessariamente a pessoa que foi. Tipo, tá com. Não é um exorcismo, mas muitas vezes é uma simulação de um exorcismo por sugestão mental. Em alguns casos, tá? Mas esse processo de hipnose já não é um fenômeno paranormal? Não. A hipnose ela é uma técnica para entrar num estado alterado de consciência. A gente pode entrar num estado alterado de consciência ou entrar em hipnose e não manifestar nenhum fenômeno, por exemplo. Simplesmente para âmbito terapêutico, por exemplo. A gente pode acessar uma informação, por exemplo, uma regressão de memória começa por uma hipnose. E a gente pode acessar um momento da infância, assim. Não necessariamente é um fenômeno paranormal, e sim um recurso que a mente tem para acessar esses conteúdos. A gente pode colocar a pessoa em hipnose e pedir para ela imaginar que ela está num jardim. E é todo um processo mais interno e não necessariamente externo. Então, nesses Então casos isso aqui, a gente entra no pode. tipo fenômeno magnético, e que Então, tem explicação científica, então, esse. a hipnose ela nasce, né, pelo magnetismo feito lá pelo próprio Charcot também, pelo Marquês de Puçogue, que a gente vai ver na história, que ele começa a fazer o passe magnético e chega um momento que a pessoa ela pode entrar em transe. E nesse estado de transe ela pode manifestar alguns fenômenos. Como em alguns casos eles relatam que eles estavam lá fazendo o passe magnético e o que eles estavam pensando, a outra pessoa estava
captando, e ela relatava isso e eles escreviam. Ou seja, um processo de transmissão de informação telepática quase que instantânea. Naquele momento ali, a pessoa captava e relatava. Então, o estado alterado de consciência é uma coisa que faz parte da experiência paranormal. Mas o contrário, não necessariamente todo estado alterado de consciência vai acontecer um fenômeno paranormal. Entende? Cauê, Cauê, Oi, oi, estou aqui tentando falar aqui um tempinho. boa. Fazendo complementando aí eu ia fazer essa pergunta já tem um tempo que a colega acabou de fazer. Como é que eu Uhum. identifico, por exemplo, possessão, que se dizem ser possessão, é um caso parapsicológico? Essa é a primeira pergunta. A segunda é Sim. como é que eu identifico, nesse caso, o que é real do que não é real, ou seja, que é hipnose, que é sugestionado. Aham. Vamos lá. Primeiro, possessão, nós vamos estudar isso, só que em Parapsicologia 3, que trata-se de um fenômeno de mediunidade, mas que não tem um controle ou até uma permissibilidade do agente que está recebendo aquele espírito ou consciência. Só que também não é tão frequente assim. A própria Igreja Católica, ela tem pouquíssimos casos realmente que ela constatou que era uma entidade, vamos colocar ali, diabólica, enfim. Então, muitos processos na identificação, por exemplo, naquele caso ali, é curioso que quando ele fala, qual que é o teu nome, demônio? Qual que é o teu nome? A pessoa ela vai falar alguma coisa, e às vezes ela fala caveira, e aí, de repente, você vai na outra semana, é o mesmo demônio que tá ali. E aí, ou seja, parece que é um processo mais sugestivo, porque ele viu alguém que estava antes lá no palco e associou que demônio é caveira, ou enfim, alguma coisa, e repete por repetição, por sugestão, por trazer o processo. Que nem quando uma pessoa ela come uma cebola achando que é maçã numa hipnose. Às vezes ela sente o gosto de maçã, ela percebe. A gente vai fazer um experimento não, um teste mesmo de sugestionabilidade com vocês sobre limão. Daqui a pouco vocês vão estar sentindo o gosto do limão, mas o limão não está na boca, está na mente. E o nosso corpo responde a partir da nossa mente e vice-versa. Então a mente mente também. E aí, em Parapsicologia Crise, a gente vai buscar as características específicas de um caso de possessão mesmo. Então, existe um descontrole, por exemplo, muito grande do indivíduo, existe às vezes até uma predominância que isso fica por um grande tempo, às vezes uma força muito além do habitual. Bom, tem várias características que até a gente vai poder. Vocês não vão lidar com isso, tá? A ideia não é lidar com esse tipo de questão espiritual específica, mas orientar a pessoa, até porque no âmbito de consultório não é o local adequado para se fazer um encaminhamento espiritual ou algo nesse sentido. Mas precisamos entender, e se for o caso, a gente pode daí ir no local onde está manifestando esse tipo de fenômeno. Mas tem características que vão diferenciar a sugestionabilidade de uma incorporação real. Então, até mesmo quando a gente for falar de transe mediúnico, é muito semelhante ao transe hipnótico. Porém, existe um processo de despersonalização, existem características específicas da pessoa que, quando está na incorporação mediúnica, que é diferente do transe hipnótico. Mas tem muitas coisas semelhantes, como o movimento rápido dos olhos. Então, a pessoa ela entra em transe, ela tem o costume de os olhos ficam mexendo assim, ou até movimento rápido dos olhos. Então, é o REM. É, Tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa ela está em transe e ela fica sensível à temperatura da mão. E aí você pode chegar próximo da pessoa com a sua mão, esquenta bem a mão, e ela começa a ir em direção à sua mão. E não está possuída, né? Ela desperta um processo instintivo até, principalmente na hipnose não verbal. As pessoas elas entram naquele estado lá, ficam lá e elas ficam num processo até mesmo instintivo, como se o cérebro não desliga.
mas ele fica atento à temperatura. Isso é um processo até mesmo de preservação da espécie. Que nem, por exemplo, uma flor, ela vai em busca do sol, do raio de luz, da temperatura. Você pode plantar ela, ela tem uma tendência de sempre buscar o sol. A gente também tem esse mecanismo de buscar o que é mais quente, o que é mais caloroso. E aí você coloca a mão da pessoa, a pessoa nem faz força com o braço, começa a se movimentar em direção à mão. Tem vídeos disso também, por exemplo. E aí as pessoas confundem o que é realmente uma incorporação do que é um processo, por exemplo, natural do ser humano ou um transe hipnótico. Então, isso a gente vai ver em Parapsicologia CRES, caracterizando bem detalhadamente, entendendo que cada fenômeno ele vai ter as suas características para se diferenciar de um para o outro. Trata-se de um processo mediúnico, né? Mas a natureza da consciência que habita ou utiliza como meio de manifestação tende a ser uma coisa mais maligna, por exemplo. Então isso vai caracterizar bastante. Mas nesse caso aqui, a gente percebe que há uma certa manipulação, há uma certa técnica. Inclusive, tem professores de hipnose que dão aula para pastores, tá? É, conheço vários, de verdade mesmo. Então, veja que a gente precisa ter uma atenção mesmo, porque existe técnica que é mental e não é paranormal. E o show ali, as pessoas acreditam que é uma coisa real. Assim como também temos que ter um cuidado, né? Por exemplo, em questão de pessoas que trabalham com a questão da vidência e tudo mais. O que que eu quero dizer com isso? Existem profissionais genuínos, existem pessoas que realmente estão ali a serviço. Porém, existe também charlatanismo. E confesso que seria muito fácil enganar uma pessoa que está indo num local como esse. Porque a pessoa, às vezes, ela está em sofrimento, ou às vezes ela está enlutada, ou ela está num processo muito de desespero. E existem até mesmo técnicas de leitura fria. Inclusive, quando nós somos crianças, nós somos mestres em perceber as microexpressões do pai ou da mãe. Quando a gente faz uma arte e depois a gente quer alguma coisa. A gente vai lá, fez a arte, né? Levou ali um puxão de orelha e depois você vai lá e olha e vê se a mãe tá mais calma ou se o pai tá mais calma e aí você vai lá e pede o que você quer. Essa leitura, ela pode ser treinada, ela pode ser feita mesmo, desde uma expressão mais voltada. Existe como a gente usar uma linguagem muito ampla. Você é uma pessoa calma, mas tem momentos de estresse. Todo mundo tem, né? Ou seja, a pessoa, é isso mesmo, é verdade, você está acertando. Então a gente tem que ter um cuidado quando a gente for nesses locais. Eu até recomendo que você vá em um, depois vai no outro, cruza as informações e aí vê o que você faz com aquelas informações que você chegou. Então a gente precisa ter um cuidado. É importante verificar um histórico, alguma indicação, algo nesse sentido, para verificar essa coerência do trabalho que é feito. Mas tem muita gente com ética e com realmente vontade de ajudar. Mas ao mesmo tempo também tem um predomínio de charlatanismo. Então a gente precisa, opa, ir com um passo atrás ou evitar de expressar muitas coisas, porque isso pode ou facilitar, opa, tô indo nesse caminho certo, tá fluindo aqui. E aí é muito complicado. Às vezes o que a pessoa pode falar isso vai ficar marcando aqui na cabeça da pessoa e ela vai tomar a vida dela como uma grande verdade a partir disso. Que nem às vezes a gente vê também pessoas de jaleco branco, né, dando diagnósticos né, é claro, baseado numa média de expectativa de vida e tudo mais, mas de repente a pessoa vai lá e se cura. E aí, como que fica esse processo prognóstico, né?
A gente tem que ter um cuidado ao falar, ao conversar, e tudo isso a gente vai verificar também nessa formação, como falar. Então é só um parênteses aqui para a gente entender que é, nem tudo é paranormalidade. Existem truques, charlatanismo e às vezes, né, processos de hipnose em vez de ser uma possessão, por exemplo. Vamos lá. Bom, para que toda ciência ela seja aceita, ela tem uma etapa. A primeira etapa de quando vem algo que, no caso da parapsicologia, os céticos declaram que a ideia é impossível porque ela viola as leis da ciência, ou até mesmo as leis da física clássica. E aí eles entram num processo de negação. Ah, isso aí é impossível, isso nunca vai acontecer, isso é contra as leis da natureza, enfim. Seguido, os céticos relutam e dizem que a ideia é possível, mas não é muito relevante. Ela tem efeitos muito fracos, vamos colocar assim. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo dos computadores. Beleza, é uma variação, vamos imaginar que é 1 milhão de lançamentos zeros e uns. Tem que dar 500 mil zeros e 500 mil uns. Esse é o padrão de funcionamento disso sempre. Aí ele é sensível a alguma anomalia e ele começa de 500 mil vai para 450 mil. Já é uma diferença, mas a probabilidade, o nível de estatística sei lá, não chega a 10%, por exemplo, é 0,1%, 5%. Ou seja, às vezes o desvio padrão ele é pequeno, nesses exemplos aqui, mas tem exemplos mais robustos. E aí, beleza, beleza. Então, é possível interferir na mente sobre matéria. É possível transmitir. No caso de mensuração, é mais voltado à psicocinesia. E aí chega um terceiro momento, né? O meio científico percebe que não apenas a ideia é importante, mas seus efeitos são mais robustos e mais influentes que o imaginado. Ela começa a ter relevância, que é essa fase que estamos aqui, inclusive. Ahn, por quê? A gente vai pegar aqui experimentos como o experimento Gunsfield, que é um experimento replicável, com uma taxa de acerto acima de 80%. Ou seja, é replicável isso, é muito relevante todo esse processo. E eles começam a perceber que, por se repetir esse padrão de funcionamento, opa, isso tem realmente um destaque, isso é realmente possível replicar, isso é realmente possível verificar. E aí chega num quarto momento. Então, que alcançado quando os mesmos críticos que desabonavam qualquer interesse pela ideia começam a declarar que eles pensaram nela primeiro. De fato, nenhum lembra que a ideia era uma heresia, é um processo completamente perigoso para a própria ciência. Então, a gente está nessa transição entre terceiro e quarta forma de aceitação da ciência. Tem muitos cientistas que aceitam plenamente a parapsicologia, ao mesmo tempo que também tem os céticos que não querem, por alguma razão, validar isso. E aí, gente, abre-se um parênteses também. Se todos os fenômenos da parapsicologia fossem aceitos plenamente, o que aconteceria com algumas religiões? Talvez desapareceriam. E isso não é interessante para quem também está sendo financiado por essas grandes organizações. Então, tem também uma parte oculta relacionada a isso que vai ter uma certa resistência de querer aceitar isso plenamente. De querer entender que, olha, tem um conjunto bem grande de pessoas ou de crianças que se lembram de vidas passadas e esses dados foram verificados, bateram com certidão de óbito, não teve cruzamento de informações e, né, realmente é um caso de reencarnação. Então, se é possível esse tipo de situação, isso vai contra algumas religiões que não acreditam nisso. E isso vai gerar um descrédito, um impacto global e dentro dessas grandes organizações, mas muito, muito relevante. Perda de fiéis, falência mesmo. Acabou.
Então tem também esse outro lado da questão que haverá, geralmente, enquanto essas pessoas estiverem lá, uma grande resistência de aceitação plena desses fenômenos. A não ser que haja uma revolução científica, né? Ou uma revolução religiosa também, exatamente. Então, não quero citar nomes, é claro, mas existe uma resistência que tem interesses por detrás disso, de manter as formas como estão. Assim como também a gente sabe que tem muita gente que ganha prêmio Nobel, destaques e tudo mais, e que aceitando essas outras formas de entendimento da realidade, isso pode gerar conflito. E a gente sabe que a ciência é tese, antitese, síntese, e aí vem um novo e vai dar uma outra ideia e vai fluindo e de repente aquela ideia que era uma grande verdade cai por terra e agora é outra verdade. Então, até nesse movimento de transição, lembra lá do átomo que tinha o modelo de Bohr e depois foi evoluindo para Thomson, não sei o quê, e aí, né, acreditava-se que o átomo era uma bola completamente maciça, e aí foi chegando à conclusão que é mais vazio do que maciço, enfim, e aí todas aquelas ideias foram caindo. Só que não foram caindo assim muito rápido, né? Elas foram demorando um tempo até às vezes aquele indivíduo falecer e aí agora vamos levantar a outra possibilidade, porque tem uma coisa de influência também na própria ciência. No início, as pessoas julgavam o próprio Albert Einstein, falavam que ele era louco, que as ideias eram loucas, malucas. E o cara chegou a desenvolver um modelo da relatividade e realmente depois, não, ele é o Deus, é o cara. Então, a gente precisa trazer essas partes que não são tão contadas sobre a própria ciência para entender que, de algum modo, nós da parapsicologia estamos sendo, de algum modo, prejudicados por fazerem associações distorcidas em relação a isso. Então, é só para a gente entender que nós estamos já nessa terceira fase para a quarta. Isso só vai acontecer quando houver uma aceitação plena de todos. Existe nos Estados Unidos a Parapsychological Association, que eu comentei a vocês, ela é membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, vulgo Academia Científica. Então, nos Estados Unidos, ela é amplamente aceita pelos próprios cientistas de lá. Então, é um grande avanço em relação a isso. Isso desde 69. Então, isso é relevante também a gente entender. É como se ela já tivesse aqui nessa quarta fase, só que nos Estados Unidos apenas. Tem outros locais também. Bom, vamos entender se a parapsicologia é ciência ou é uma pseudociência agora. Bom, toda, todo objeto de estudo precisa, ou melhor, toda ciência ou organização de estudar algo precisa ter um objeto de estudo, como a parapsicologia tem. Então, nós vamos entender. Sim, nós temos os nossos objetos de estudo, que são esses. Opa, voltar mais um. Qual é o nosso objeto? Os relatos dessas pessoas que falam sobre isso, que experienciam esses fenômenos, as interações anômalas que acontecem, não só o que é falado, mas eu tive a sensação de aconteceu tal coisa com alguém. Então a gente verifica essa interação, se aconteceu alguma coisa de fato ou não, porque isso também pode ser uma ideia, um pensamento, uma ilusão, um desejo também, né? Então a gente precisa entender que não é tudo que é paranormal, né? Existem processos mentais. Objetos de estudo, processos de comunicação. Então, por exemplo, um caso que bem clássico. Um pai de uma família faleceu, né? Ele faleceu e um dos filhos teve um sonho com o pai, que o pai falava para ele ver a Bíblia que ele tinha, a Bíblia do pai.
E aí, né, que tinha uma coisa muito importante lá. O pai faleceu, um tempo depois, os filhos, um dos filhos sonhou com o que o pai tinha falado, ó, filho, vai ver lá a Bíblia que tem uma informação importante. O rapaz vai lá na casa da mãe, encontra a Bíblia e vê que de fato tem um papel na Bíblia, diferente do papel da Bíblia. E ali naquele papel está escrito para encontrar um blazer do pai, que lá tem uma cartilha importante. O pai vai lá, pergunta para a mãe onde que está esse terno, vai lá, pega o terno e o bolso de dentro está costurado. E aí ele descostura o bolso do blazer do pai e encontra lá uma cartilha, um testemunho da partilha dos bens que o pai queria que fosse daquela maneira. E aí, gente, por ação do acaso, né? Toda essa complexidade para se chegar realmente nesse entendimento e do testemunho do pai de como quer que seja feita a partilha. Então, processos de comunicação que acontecem entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, esse é um clássico exemplo de um mecanismo até mais complexo para realmente entender que isso só aconteceu a partir de uma interação num sonho mediúnico, que a gente vai caracterizar essas formas que as experiências se manifestam. Sonho mediúnico, processos de intuição, alucinação, somatização. Às vezes, quem participou em constelações familiares, de repente você sente muito forte vontade de chorar e chora, e, enfim, emoções também é uma das formas de manifestação. Às vezes sente dores no corpo, somatizações. Então, tem várias formas que essas experiências se manifestam. E aí, aqui estão nossos objetos de estudos relacionados a isso: telepatia, mente sobre matéria, experiência fora do corpo, fantasmas, experiência de quase morte, mediunismo e assim por diante. Então, opa, estamos entendendo que a parapsicologia tem um objeto de estudo. Será que ela tem tradição acadêmica? Vamos verificar, né? Bom, o que que a tradição acadêmica traz? Então, ela traz uma continuidade de publicações, ela traz a sustentação da ciência, ou seja, pesquisadores querendo estudar esse tipo de estudo, tecnologia vai sofisticando os métodos. Antigamente, o método que era utilizado para percepção extrasensorial eram cartinhas. As cartas Zener, não sei se vocês já ouviram falar, mas eram cartas que tinham esses símbolos aqui: um círculo, uma cruz, uma onda, um quadrado e uma estrela. E aí eram 25 cartas, que tinham 5 símbolos de cada. Embaralhava aquilo e a gente, de forma aleatória, que daí era clarividência, pegava, antes de pegar a carta, buscava descobrir qual que era aquela carta, anotava e pegava aquela carta. E aí verificava se era o símbolo que você sentiu que era. Ou existia um emissor e um receptor. Então, uma pessoa que estava numa sala, ou enfim, com uma. A gente vai ver ali à frente, mas tipo uma proteção para não ter contato visual. E aí pegava a carta e via e imaginava que estava emitindo para a pessoa. E a pessoa recebia aquilo, anotava e seguia os 25 métodos e depois verificava o grau de acerto que a pessoa teve em relação aos eventos que foram enviados. E aí, hoje em dia, isso já é arcaico. Então, avanço dos recursos tecnológicos. Hoje em dia é o experimento Gunsfield, que é um processo bem mais elaborado. A tradição acadêmica envolve um movimento grande de cientistas, de pesquisadores interessados nesse tema. E aqui a gente vai ver algumas instituições que fazem ainda hoje esse movimento em relação à parapsicologia. Tem a Duke University, que é a Universidade de Duke, na Carolina do Norte.
Ela, inclusive, tem um dos cientistas brasileiros. Alguém já ouviu falar do Miguel Nicoleles? Já. Ele vem fazendo, talvez vocês conheçam, então, quem não conhece, o primeiro chute da bola na Copa do Mundo do Brasil foi a partir de um equipamento desenvolvido pelo Miguel Nicoleles. Tinha um paraplégico e ele desenvolveu um exoesqueleto e o primeiro chute da bola foi com esse exoesqueleto. Por mais que não foi feito uma reportagem muito grande, né? Isso repercutiu negativamente, porque, pô, é uma coisa incrível, uma coisa fantástica. E, infelizmente, a transmissão deixou a desejar, e, enfim. Vocês lembram desse momento ou não? Do primeiro chute da bola, tinha um cara com quase com uma estrutura aqui, e aí ele andava e deu um chute na bola. E o cara era paraplégico. Então, é, é interessante as invenções dele. E é brasileiro, gente, neurocientista. A gente precisa valorizar ele também. Na Universidade de Edimburgo, é um dos grandes focos também na área. Lá tem também mestrado e doutorado em parapsicologia, bem bacana. Também contribuem com laboratórios, com todos esses aspectos. Princeton University também fazem experimentos, tem laboratório lá também. Então, a gente percebe que existe instituições, universidades, né, a nível de universidade, que fazem essa tradição acadêmica dentro dessas universidades. Tem cursos, tem mestrados, tem doutorados dentro dessas universidades. Beleza. Classificação dos fenômenos. Nós também temos uma nomenclatura. Assim como, por exemplo, na medicina, né? Tem uma nomenclatura própria. Que, não vou saber dar uns exemplos aqui, mas as partes do corpo, elas têm nomes específicos. Metacarpo, não sei o que lá. E isso é globalizado, ou seja, na medicina, na fisioterapia, em outras áreas do conhecimento utilizam essa mesma nomenclatura. Na parapsicologia, nós temos também essa nomenclatura. Para quê? Para classificação dos fenômenos, o que aquele fenômeno manifesta-se, as características dele, e a nossa ideia é ter essa linguagem unificada. Tá? Porque no Brasil é um grande paradigma em relação a isso, apesar da gente já há 26 anos já adotar a nomenclatura internacional. E não só adotar, como também ter uma noção de como que um quevediano, um parapsicólogo da linha Quevedo, vai falar, vai se referenciar aos certos fenômenos. Como alguém de outras escolas também vão se referenciar a esses fenômenos. Então é importante a gente conversar, até para a gente ter essa nomenclatura conseguir estabelecer um diálogo, né? Conversar com essas outras escolas. No caso, seriam jargões, como, por exemplo, na área do direito, tem os jargões do direito. E isso é como se fosse Psicologia. isso, mas é tipo uma nomenclatura usual pela área da ciência. Os jargões se assemelham, né? Mas a nomenclatura é uma coisa mais científica mesmo, assim. Mas no caso dessas nomenclaturas diferentes que a gente vai ver, eles realmente quiseram fundar, digamos que criar nomenclaturas específicas. O Padre Quevedo foi um deles. Então, existe um fenômeno extranormal que ele coloca, que são os fenômenos de aporte, por exemplo, que envolve várias maneiras de materialização e desmaterialização. Telergia, um monte de ramificações da telergia, pirogenia, criptomnésia, um monte de nomes que vocês vão estudar isso na próxima aula ou na outra. Que a gente vai ver essa classificação das nomenclaturas. E a gente, na parapsicologia, aqui vai estudar isso, mas vai entender que, por exemplo, todo esse fenômeno de ação da mente sobre a matéria chama-se psicocinesia. Todo fenômeno de percepção extrasensorial faz parte do grupo de percepção extrasensorial. E aí, elas se dividem. Por exemplo,
telepatia, clarividência, pré-cognição e retrocognição. Então, são fenômenos de percepção extrasensorial. A diferença é que telepatia é de mente para mente. Então, a característica do fenômeno que diferencia o nome do fenômeno. A clarividência não é de uma mente para outra, é do ambiente para a mente. Ou seja, não é ninguém que está captando ou transmitindo isso para mim. Eu estou captando isso do ambiente. Então é uma fonte do ambiente, a fonte da informação que muda. A pré-cognição já é o tempo futuro. Então é pré-cognição, é antes de você conhecer algo que vai vir a acontecer, que é conhecido também popularmente como premonição. A retrocognição é um evento do passado. Então, a fonte da informação que você está obtendo é do passado. E aí isso pode ser, por exemplo, uma terapia de vidas passadas. Você não tem esse conhecimento nessa vida do que aconteceu na vida anterior, e aí você aprende técnicas para usar a tua consciência para obter essas informações lá do passado, por exemplo. Então, aqui a gente vai diferenciando. Na PK tem a micro PK, que, como o nome já diz, significa efeitos de interação da mente sobre a matéria, só que a nível microscópico. Eu preciso de um equipamento para mensurar a alteração, como ali nos computadores. Eu vou recomendar para vocês uma série muito legal que tem no YouTube, chamada Super-Humanos. Alguém já assistiu? O invisível se torna visível. Super-Humanos. Procure isso no YouTube. O invisível se torna visível. É uma série bem legal, bem bacana, que vai trazer vários tipos de psicocinesia, experiência fora do corpo, clarividência, que também é conhecido como visão remota. E aí tem um experimento ali que ela faz em que ela está com o pH da água, que é a quantidade de pontos de hidrogênio que existem na água. E esse medidor, ele está no computador em tempo real. E a moça, que é a participadora do programa, ela faz algum da água. Ela não percebe a quantidade de pontos de hidrogênio aumentando ou diminuindo. E aí precisa-se de um equipamento para mensurar e perceber essa alteração. E eles falam que para que aconteça uma alteração no pH da água, é um processo químico muito, vamos colocar assim, bastante. é, Tipo, é uma desestruturação de várias moléculas, demora um certo tempo para isso acontecer, e quando ela faz esse processo é instantâneo. O pH vai reduzindo, por exemplo, em tempo real e mensurável. Assim como tem experimentos de macropsicocinesia. Então imagina uma cúpula de vidro, um objeto metálico no centro e ela vai movimentando, né, sem obviamente tocar, porque ela não está tocando, por exemplo, o objeto que está isolado. Por que ele está isolado? Ele está isolado de uma respiração, por exemplo, ele está isolado termicamente, ele está isolado ali daquele processo, e a pessoa vai lá e aquele objeto começa a girar para um sentido ou girar para um outro sentido. E é uma psicocinesia macroscópica. Consigo ver a olho nu. Beleza, vamos lá. Então, estamos avançando aí no conteúdo e trazendo mais abordagens aqui, mais nomenclatura. Então, nós temos a nomenclatura, como eu falei, Charles Richer. Olha que legal, Charles Richer foi ganhador do Prêmio Nobel de Física. E ele estudou parapsicologia na década de 10, né, 1919, foi fundado o Instituto de Metapsíquica, ele já estudava antes, lá na França, e ele
tinha interesse sobre esses assuntos e foi lá e desenvolveu a nomenclatura própria. O Heine é o norte-americano biólogo que fundou o termo percepção extrasensorial e psicocinesia, ação da mente sobre a matéria. Ele era o cara do laboratório e ele também desenvolveu numa nomenclatura própria, só que se baseando em alguns outros autores. Toulouse e Wisner é da pesquisa psíquica. Então nós vamos conhecer também uma outra instituição chamada Society for Psychical Research, que é a Sociedade de Pesquisa Psíquica em Londres. Ela foi fundada em 1882 e ela está ativa até os dias de hoje. Então, vários cientistas, um deles, Toulouse e Wisner, que também contribuíram com uma nomenclatura. E aí, nomenclatura também do Quevedo, que se popularizou aqui no Brasil, e a gente vai também estudar os termos que ele utilizava para se referir a um fenômeno de psicocinesia, por exemplo, né? Tinha várias outras nomenclaturas. Então, temos na parapsicologia uma nomenclatura. Então, tudo que eu estou falando aqui é só para verificar se realmente ela tem os itens necessários para que seja uma ciência. Escolas de pensamento. Vamos lá. Então, as escolas de pensamento, ela envolve um desenvolvimento teórico sobre o assunto. Então, nós temos na pesquisa psíquica esse desenvolvimento, na metapsíquica, na escola Heine e na escola soviética também. É muito forte a parapsicologia nos russos também. Então, até eles desenvolveram alguns equipamentos. Tem até uma ramificação da parapsicologia, que é a construção de equipamentos que vão provocar efeitos psíquicos nas pessoas. Tem todo um processo aí. Tem a escola do Quevedo também, então vocês sabem, né? Mas o Quevedo ele era espanhol e ele veio ao Brasil com uma missão. E depois na aula de história da parapsicologia vocês vão entender qual que era a missão que o padre Quevedo tinha aqui no Brasil. E o momento que o Brasil estava, o contexto histórico, e a real missão dele aqui no Brasil. Então, para a gente entender que ele tem a escola Quevedo, tem várias escolas soviéticas, Heine, metapsíquica e a pesquisa psíquica. Beleza. Modelos teóricos. Vamos ver. São teorias para explicar como que isso funciona, quais os mecanismos relacionados à manifestação de uma experiência. Modelos de previsão de ocorrência. Então, quais os resultados esperados? Então, existem modelos relacionados a isso. Então, na psicologia, em Stanford, tem o PEMIR, que é justamente um experimento realizado com sistemas vivos, que são justamente organismos que se multiplicam, bactérias, colônias de bactérias e a interação deles sobre a matéria. Então, tem algumas maneiras em que você consegue acelerar a multiplicação dessas bactérias, por exemplo, dessa colônia de bactérias. O entrelaçamento quântico do Dean Radin é uma das maneiras de explicação de como que acontece, qual o mecanismo envolvido. Por isso que o livro Mentes Interligadas, que está ali, aprofunda bastante o entrelaçamento quântico, o vínculo de uma partícula com outra partícula, que nós somos um aglomerado de partículas. Então, o Dean Radin vai buscar trazer teorias de como que acontece isso, que foi o que eu comentei na aula inaugural, rapidamente, eu acho, em que antigamente acreditava-se que o pensamento sai daqui e vai navegar no universo e chega em outro lugar. A gente percebe que o processo ele é mais quântico do que necessariamente com a física clássica, de a onda sair daqui e ir para outro lugar. Biologia, então, existe o Rupert Sheldrake e o Hernani Guimarães de Andrade, que ele traz o modelo organizador biológico, Hernani Guimarães de Andrade, na mesma época em que o Rupert Sheldrake estava desenvolvendo os campos morfogenéticos. E eles têm uma reunião em um momento, assim, e os dois caminhando nas mesmas ideias, assim. Então, significa que
Campos morfogenéticos é que existe uma forma, um molde de uma estrutura celular ela se desenvolver. Por exemplo, começamos sempre com um zigoto, né? Ou melhor, um espermatozoide que fecunda o óvulo, vira um zigoto. E esse zigoto vai se multiplicando em partes iguais. E chega um determinado momento que são todas as células iguais. Mas como que uma sabe que vai virar a cabeça? Como que uma sabe que vai virar a cauda? Como que organiza esse processamento? Não se sabe. É um processo que o Rupert Sheldrake traz uma ideia de que isso acontece porque existe um campo de informação que reproduz esse processo. E aí as células elas aprenderam a fazer esse movimento. O Hernani Guimarães de Andrade traz uma ideia parecida, modelo organizador biológico. É como se existisse um modelo, um padrão, uma chapa de impressão que vai organizando aquelas células a serem evoluídas dessa maneira. E aí que a constelação familiar, por exemplo, vai explorar essa repetição de padrão inconsciente nas famílias, todo esse movimento que acontece a partir desses modelos teóricos. E aí a gente aplica para o ser humano. Tem muitos processos aqui que já foram feitos com animais. Então, como que as aves podem se movimentar e chegarem até outros locais? Tem algumas hipóteses, que tem o centro magnético do planeta, que ela vai seguindo aquilo lá, ah, um desenvolvimento de um novo comportamento. Então, um macaco, ele estava lá numa ilha, isolado, e aprende-se um novo comportamento, e um outro macaco de uma outra ilha, que não tem contato nenhum, começa a desenvolver o mesmo comportamento no mesmo período de tempo. Como que acontece essa transmissão de informação? Aí que traz essa ideia dos campos morfogenéticos. Essa informação fica disponível a todos que fazem parte do mesmo clã, da mesma espécie. É muita coisa, eu sei. Mas vamos lá. Associação de classes. Será que existem classes que representam a parapsicologia? Sim. As associações, né? Representação de classe, o propósito é advogar pelos interesses, traz a ética profissional, linguagem compartilhada, todo mundo falando da mesma linguagem, né? Esse contato com isso. Nós, né, temos a PA, que é a Parapsychological Association, né, a Associação Internacional de Parapsicologia nos Estados Unidos. Tem a ASPR, que é a Associação da Pesquisa Psíquica. Então, SPR é a Society for Psychical Research. A ASPR é a Associação da Pesquisa Psíquica. A BPCM, que é a Associação Brasileira de Parapsicologia e Ciências Mentais, que foi uma associação fundada pelo meu pai, quando ele estava aí com a gente. Isso em 2000, se eu não me engano, mais ou menos em 2000. E ela hoje existe, só que com uma outra nomenclatura. Ela virou essa mesma instituição, Associação Brasileira de Parapsicologia e Terapias Integrativas Complementares. Então, eles tiraram os termos das ciências mentais e colocaram as terapias integrativas e complementares. Vocês, inclusive, ao se formarem aqui no Instituto, poderão se filiar a essa associação. Então, é uma associação que representa a classe, que traz essa linguagem compartilhada, que facilita no desenvolvimento da carreira do parapsicólogo. Você tem um registro lá, tem uma numeração, e, enfim. Aí tem eventos, tem simpósios, congressos e assim por diante. Então, também temos associações. Então, toda ciência ela precisa ter essas associações. E aí, para fechar, né, com essa compreensão da, da ciência, da parapsicologia, o Jornal de Divulgação Científica. Toda ciência precisa publicar, ter um meio de publicação, que geralmente são os jornais de divulgação acadêmica. E aqui tem alguns jornais, The Journal of Parapsychology, desde 1942, The Journal of the American Society for Psychical Research, então o jornal da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica,
jornal também, o mesmo, só que volume 1. Aqui o da Fundação de Parapsicologia, The Journal of the Foundation for Research in Parapsychology, desde 61. Então, os jornais, eles são os meios para publicação científica. Existem até hoje, tem como vocês acessarem esses documentos dentro dos sites específicos. Isso tem os periódicos, então os anuais ou anais, que são utilizados todos os anos. Isso permite a comunicação da classe. Então, nós, parapsicólogos aqui no Instituto, poderemos conversar com todos os parapsicólogos formados em outros locais do mundo. Aqui no Brasil também, a gente vai aprender como desenvolver um diálogo com os outros. E isso permite a apresentação dos resultados, metodologias novas ou qual a metodologia utilizada para que chegou naquela conclusão, naquele resultado, e até mesmo o desenvolvimento de modelos teóricos, essas publicações. Foi percebido que A mais B é igual a C e assim por diante, até chegar a uma conclusão, um modelo teórico. Então a gente começa a perceber que a parapsicologia, ela tem todas essas estruturas aqui para se concluir que a parapsicologia tem as características de uma ciência e não de uma pseudociência. Então, essa primeira parte é uma parte realmente para perceber as contribuições da área até os dias de hoje e vocês chegarem a essas conclusões por si próprios. E agora a nossa coordenadora chegou. Vamos tomar café, então. 15 minutinhos, são 10h03, é isso? Então, 10h20, vai. Podem voltar 10h20.